Olá, sejam bem-vindos ao canal Para Nós de Mães, seu canal de maternidade. E para quem é inscrito aqui do canal, que está acompanhando aí os meus últimos vídeos, eu tenho falado nos últimos vídeos sobre perda gestacional, né? Tenho falado sobre aborto, né? Os significados aí de bebê borboleta, bebê estrela, bebê arco-íris. E para fechar, né, esses vídeos, que eu falei um pouco aí sobre esse tema que é um pouco triste, um pouco não, né, é um tema que é muito triste, mas que é um tema que não é muito falado, e justamente por não ser muito falado, que nós mulheres acabamos sofrendo tanto neste momento tão triste aí do aborto, né, justamente por conta de que a gente acaba não podendo falar realmente muito sobre isso. E como eu sou uma pessoa que pensa assim, que apesar da técnica, do profissionalismo, né, das teorias, servirem bastante nesse canal, com certeza, né, senão eu nem estaria aqui. Mas eu também acredito que quando a gente passa pela experiência, eu acho que traz realmente traz muito mais verdade. Então, hoje eu gostaria de falar sobre o meu aborto, sobre como foi o meu aborto. E é claro que vocês não estão nesse canal para saber da minha vida, né? Mas o meu aborto, ele é uma situação que foi muito difícil para mim, como é para todas as mulheres que sofrem, mas ele é um alerta, porque eu passei por coisas no meu aborto que poderiam ter sido evitadas, e no meu aborto, eu poderia ter feito um exame no meu processo de aborto, que com certeza eu não teria como não perder o meu filho, isso é óbvio. Mas, com certeza, eu não teria tido tanto tempo de esperança e não teria ficado tanto tempo angustiada. Essa minha angústia ela poderia ter acabado antes e eu poderia realmente não ficar ainda tendo esperança de que o meu filho iria vingar, de que o meu filho poderia, realmente a minha gestação poderia evoluir. Então, é muito importante que você fique nesse vídeo, porque eu vou te contar que exame é esse e eu vou te contar tudinho o que aconteceu comigo e que era medido, que era normal, que era natural, e que eu vou falar pra vocês que não é. E quando vocês escutarem isso dos médicos, vocês podem sim questionar, porque não é normal. Enfim, hoje não tem roteiro, então vou começar do começo. E eu só peço que vocês fiquem no vídeo e que vocês acompanhem até o final. Eu engravidei em 2018. 2018 foi o ano que eu e meu marido oficializamos a nossa união. Nós já estávamos juntos há 3 anos, a gente já planejava ter filhos. E em 2018 a gente planejou que ia realmente ter um filho antes mesmo de nós nos casarmos. Ou seja, foi realmente tudo muito bem planejado, a gente conversou sobre isso, né? Fizemos certinho, período fértil, tudo como manda o figurino, digamos assim. E deu super certo, tanto que eu parei de tomar anticoncepcional e eu já engravidei. E fiquei muito feliz, fiz todos os trâmites que nós mulheres fazemos pra tentar, né, surpreender o marido, né, pegar o exame, comprar um brindezinho de bebê e mostrar pra ele. Fiz isso, ele não entendeu nada, mas enfim, coisa de homem. Enfim, estávamos muito felizes. Vim até a UBS, né, pra confirmar a gravidez, fiz mais um exame na UBS, né, que é o mesmo exame que eu fiz de farmácia. Fui atendida por uma enfermeira, por sinal foi maravilhosa, mas não pediu um beta. Passou. Não sei por que ela não pediu. E eu também, grávida de primeira viagem, né, mãe de primeira viagem, também nem me importei, porque ela já direto me mandou fazer o pré-natal. E pra quem conhece o SUS, na UBS é feito um mês com enfermeira, um mês com médico e assim sucessivamente. Enfim, a primeira consulta ia ser com o médico. O médico pediu a ultrassom, fiz a ultrassom, tudo certinho, bonitinho. E ali o médico me informou, olha, qualquer intercorrência que você tenha na gravidez, você procura o serviço de emergência, que no caso é uma maternidade, que inclusive é um hospital universitário, que é muito bom aqui na minha cidade, por sinal. E falou, né, das intercorrências que poderiam acontecer, aí falou, qualquer pequeno sangramento, corre pra maternidade. Ok, recado dado e muito bem, né, muito bem guardado. Tudo estava indo bem, até que, na segunda semana depois da minha descoberta da gravidez, meu marido estava se arrumando pra ir trabalhar, eu estava me arrumando pra ir à casa da minha mãe, eu fui no banheiro fazer xixi, e eis que eu dou um tremendo de um grito, porque eu tive um sangramento. Chamei meu marido e falei, olha, vamos pra maternidade, vamos pro hospital, porque eu tive um sangramento, já extremamente desesperada. Fui. Lá chegando, fizeram uma transvaginal, que constou que já tinha um saquinho gestacional, tava tudo certo, fez um exame de toque, falou que o útero estava fechado, estava tudo certo, e pediram pra fazer o beta. Perguntaram se eu já havia feito, eu disse que não havia feito, e fizeram o beta. Aí esse beta chegou, mostrou lá que tinha 500 e pouco ml lá, né, dos hormônios, que demonstrava que eu tava ali mais ou menos de 4 a 5 semanas de gestação, alguma coisa assim. E aí, na volta da consulta, né, já com todos os exames na mão, a médica simplesmente me disse, isto é normal. Muito provavelmente é um sangramento de nidação, né, porque era um sangramento um pouquinho marrom, que é quando o óvulo tá, né, realmente implantando lá no útero, então isso acontece.
Não contestei porque eu não entendia nada de gravidez, não tinha realmente ido atrás pra saber como é que funciona, então pra mim passou. Então ela só me falou, olha, normal, acontecer isso é normal. Acontece, dura aí 1, 2 dias e passa. E realmente, na verdade aconteceu só naquele dia e passou. Eis que uma semana depois, aconteceu a mesma coisa, um sangramento. Corri desesperada pro hospital. Fez-se o mesmo procedimento. Fiz outra transvaginal, fez o toque, falou que o útero estava fechado e que o sangramento era normal para eu não me desesperar. Ou seja, eu recebi 2 vezes a mesma informação de que o sangramento era extremamente normal. No entanto, cientista é cientista, não tem como. Mesmo no caso de Ferreira Espeto de Palmas, não tem como. Eu não me conformei, fui atrás da informação e descobri que sangramento na gravidez, em nenhum grau, deve ser aceito como normalidade. Não é normal. Entendeu? Pode ser que não esteja acontecendo nada demais, mas não é uma coisa normal. Assim como a pessoa fala assim, menstruei a gravidez inteira. Não se menstrua na gravidez. Porque a menstruação, ela é a descamação, né, do endométrio. Se você está grávida, não acontece mais essa descamação. Né? A menstruação, ela é oriunda dessa descamação. Então, o sangramento que acontece durante a gravidez, mesmo que ele venha num período de menstruação normal, não é menstruação. É uma outra coisa. Tá? O fato de ele vir talvez nos mesmos dias, na mesma quantidade, é só uma coincidência, mas não tem nada a ver com menstruação. Coloquem isso na cabeça. Enfim, estava eu super feliz, meu primeiro filho, eu com 39 anos, né? Então, eu estava realmente muito feliz, eu e meu marido, e realmente muito preocupada, porque a gente sabe que uma gravidez depois dos 28 anos já é considerada, né, uma gravidez idosa, já é considerada uma gravidez de mais risco, e a gente sabe, né, que como os óvulos vão ficando velhinhos junto com a gente, é uma gravidez que ela necessita aí realmente de mais cuidados. Enfim, tudo isso eu já sabia, tudo isso também já me preocupava. Mas seguimos em frente, voltei para casa, mas não fiquei mais sossegada. Realmente, comecei a pesquisar, vi que sangramento não era normal. Enfim, como pelos exames estava tudo certo, então não tinha muito o que falar, digamos assim. Só para eu ir para casa e continuar a vida normal. Acontece que depois que me falaram isso, eu continuei sangrando. Inclusive, o meu marido tentou me acalmar, porque é óbvio, né? O meu marido também comprou a ideia dos médicos. Os médicos disseram que estava tudo bem, então estava tudo bem. Então, meu marido, eu falava, amor, tô sangrando. E ele falava, amor, mas os médicos não falaram que é assim mesmo? Então, se é assim mesmo, tá tudo certo, não se preocupa, é porque você tá preocupada. Ele tentava me acalmar do jeito que falaram pra ele. Tranquilo. Eu continuava, inclusive, trabalhando, fazendo as minhas coisas, normal. Acontece que eu trabalhava num lugar que eu tinha que pegar uma balsa. E nessa balsa, pra entrar, o carro ele dava uma chacoalhadinha por conta da rampinha pra entrar nessa balsa. E toda vez que eu entrava nessa balsa, que o carro dava aquelas chacoalhadinhas, eu sentia o sangue descendo na minha calcinha. Que, inclusive, já tinha até colocado um absorvente porque eu já estava até preocupada. Não que estava descendo igual uma menstruação, não nada disso. Era pouquinho, mas estava saindo. E eu continuava sentindo isso. Eis que, mais ou menos ali pro 5º dia que isso aconteceu, eu não aguentei mais. Porque estava começando a ficar um pouquinho mais intenso. Não muito, mas estava. Eu fui de novo à maternidade. Chamei meu marido. Meu marido ainda tentou pôr na minha cabeça que era os médicos falando que era normal e tal. E eu falei, não, amor, eu não aguento mais, isso não é normal. E vamos que vamos. E fomos. Quando nós chegamos lá, fizeram as mesmas coisas. As mesmas coisas. A primeira coisa que fizeram foi me mandar fazer uma transvaginal. Fui fazer essa transvaginal. E quando o médico terminou de fazer essa transvaginal, que ele tirou aquela camisinha que envolve, né, o aparelho, eles colocam uma camisinha, né, porque o aparelho é inserido, né, no canal vaginal. Quando ele tirou o aparelho, a camisinha estava super suja de sangue. Estava com muito sangue. Ele virou pra mim e falou, aqui está tudo bem. O saquinho gestacional está lá, não temos embrião, mas não temos embrião porque você está grávida ainda de pouco tempo, então é muito cedo para que um embrião apareça. Você deve estar aí mais ou menos de 5, 6 semanas e até 7 semanas, 8 semanas, pode ser que o embrião dê as caras. Enfim, foi o que ele me falou. Aí eu falei, mas doutor, eu tô sangrando todos os dias. E me falaram que isso é normal. E neste momento, o médico do ultrassom virou pra mim e falou, normal não é. Sangrar desse jeito, normal, não é. Mas aqui tá tudo tranquilo. Quem vai poder te dizer o que está ou não acontecendo vai ser a pessoa no exame clínico. Mas normal não é. Ou seja, eu tinha acabado de ficar feliz, porque ele tinha me falado que estava tudo bem, que o saquinho estava lá, que logo o embrião ia aparecer. Ok. Em seguida, ele falou a verdade. E eu tomei já isso como verdade pra mim. Eu já nem eu já nem fiquei mais com a questão do saco gestacional estar ali, estar tudo tranquilo. Enfim, e voltei com isto na minha cabeça pra quando me chamaram de volta pro retorno com a médica, após exame. Quando eu cheguei pra conversar com ela, eu já cheguei daquele jeito. Daquele jeito. Eu sou uma pessoa que quando pisam... Eu sou uma pessoa extremamente paciente, eu sou uma pessoa muito bacana, muito legal. Mas ninguém pisa nos meus direitos e ninguém me engana.
Às vezes sim, né? Às vezes a gente acontece as coisas e a gente deixa passar. Mas enfim, quando eu voltei para aquela sala, eu voltei com sangue nos olhos, disposta a descobrir o que estava acontecendo comigo e disse para mim mesma que eu só saía dali com a resposta. Quando eu sentei na cadeira, que a médica pegou o exame e falou, olha, mãe, ela me chamou de mãe. A moça era uma universitária, porque lá era um hospital universitário, nada contra ela ser uma universitária, ser nova, nada contra. Porque quando eu comecei como estagiária, eu acho que foi uma das melhores fases da minha vida. Porque a gente tá com gana e tal, e a gente quer acertar mesmo. Mas tem coisas que realmente não dá pra gente dizer que a experiência não sai ganhando, porque sai. Mas enfim, ela só virou pra mim e falou, olha mãe, tá tudo certo. O saquinho gestacional tá aqui, não apareceu o embrião ainda porque é muito cedo, e enfim, vamos lá fazer o exame de toque e ver o que tá acontecendo. E dali eu já falei pra ela, não doutora, não é possível. Esse sangramento não é normal. Ela, calma mãe, vamos fazer o exame. Fui lá, fiz o exame, inclusive com uma outra médica que estava junto, né, porque nesses hospitais normalmente tem bastante, né, universitários. E ela fez o exame de toque e falou, olha mãe, o útero tá fechado, bonitinho, não é daqui que tá vindo esse sangramento, tá tudo certo, tá tudo lindo. Tá tudo lindo. Ela usou essa expressão, inclusive. Tá tudo lindo, tá tudo bonitinho, tudo fechadinho. E aí eu sentei na mesa da médica, dessa médica novinha com quem eu estava conversando, e ela falou, então, mãe, tá tudo certo, isso é normal. Eu falei, isso... E aí eu fiquei... Realmente eu saí de mim, virei pra ela e falei, não está tudo certo. Não está. Eu estou sangrando há mais de uma semana. Isso não é normal, isso não é natural. Isso não é. O próprio médico lá acabou de me... Acabei delatando o médico, coitado. O próprio médico lá me falou que isso não é normal. Não é normal. Eu preciso de uma resposta. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu não saio daqui enquanto eu não souber. Não, mas senhora, mas não é assim. E tentou. Eu falei, eu quero falar com o seu supervisor. Eu quero falar com alguém que me dê essa resposta. Se você não pode me dar essa resposta, eu quero falar com alguém que me dê essa resposta. E foi isso que eu fiz. E é isso que ela pediu pra alguém chamar o supervisor, o chefe, sei lá o que foi. E eu fiquei lá na frente e ela, calma senhora, e ela tentando me acalmar. Eis que surge na porta do consultório um médico. Devia ter ali os seus 50, 60 anos, né? Já dava pra ver, porque era grisalho. Numa calma... Numa calma, ele entrou, abriu a porta, não entrou, na verdade, né? Ele ficou ali na meia porta, olhou pra mocinha e falou, o que que tá acontecendo? E antes mesmo da médica falar, eu falei assim, não, doutor, eu tô sangrando e eu não tenho uma resposta do que tá acontecendo, eu quero saber do meu filho, se meu filho tá bem. E aí eu comecei, aí a médica falou assim, calma, então, a gente já fez transvaginal, nós já fizemos exame de toque, tá tudo certo, a gente já explicou pra ela que é normal, a gente já explicou pra ela que é assim mesmo, pra ela não ficar... Aí eu falei, assim mesmo? Olhei pra ele e falei, assim mesmo? Mais de uma semana sangrando? É assim mesmo? E ele, com a calma que ele estava, quando eu me lembro disso, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas quando eu me lembro disso, ele com a calma que ele estava, segurando a maçaneta da porta, ele continuou segurando a maçaneta da porta, olhou pra ela e falou, é simples. Ele falou desse jeito, é simples. Aí olhou pra mim e falou, a senhora fez um beta? Aí a própria médica respondeu assim, ela fez, eu tô com o beta dela aqui. Aí ele, é simples, pede outro beta. Pronto. Aí ele virou pra mim e falou, olha senhora, é o seguinte, a gente vai pedir um outro beta. Se o seu beta tiver evoluído, aí a gente sabe que realmente, né, é assim mesmo, a gente vai ver, né, uma outra coisa que pode estar acontecendo, tá bom? Porque aí a gente vai ter uma resposta melhor. Eu falei, tá bom. E fui lá e fiz o beta. Pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, o beta é aquele exame de sangue, né, que vai fazer ali a contagem hormonal. E essa contagem hormonal dá ali as semanas que a mulher tá grávida, quando é feito quantitativo, enfim. E esse exame... Quando a gravidez está evoluindo, né, as células estão lá se multiplicando, né, esse exame ele vai dobrando, né, a cada 24 a 48 horas, alguma coisa assim. Então, ele é um exame que a gente sabe que se a gravidez está evoluindo, ele vai estar ali dobrando, triplicando, enfim. Eu lembro que eu tinha feito beta, tinha dado 500 e pouco, né, o beta inclusive eu tinha levado, tava comigo. E aí eu fiz esse beta e fiquei esperando o resultado. Fiquei com meu marido, conversei com a minha mãe pelo WhatsApp, minha mãe perguntando, muito preocupada, né? E eu falei pra minha mãe, né? O médico da ultrassom falou que tá tudo bem, elas fizeram toque falando que tá tudo bem, mas agora eu fiz um exame de sangue. Eu fiz um exame de sangue que vai realmente falar o que tá, o que não tá acontecendo. E esse exame de sangue chegou, né? Esse beta chegou. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando o beta chegou e a médica me chamou, já eram outros médicos, é impressionante, né? Porque é hospital universitário. Aí já eram outros médicos. Quando eu sentei, o beta estava aberto, virado para a médica, ou seja, de ponta cabeça para mim. E nessa época, eu não usava óculos. E eu enxergava muitíssimo bem, porque hoje eu uso óculos. Eu tenho mais de 2 graus de miopia. Mas eu enxergava muito bem. A miopia veio pós-gravidez. E, de longe, eu vi o resultado do beta. Lembra que eu falei que o meu primeiro beta tinha dado 500 e pouquinho, né?
E quando eu olhei pro beta, continuava 3 números. E era 500 e pouco. E eu sabia que não era o beta anterior, porque o beta anterior estava na minha mão. Enfim. Ali meu coração parou. Ali. E ela começou a falar, ela pegou o exame e começou a falar, e assim, eu escutei o que ela falou, tudo o que ela falou. Mas era uma sensação de como se eu não estivesse ali, de como se eu tivesse saído fora do meu corpo. E ela me falou, olha, infelizmente, a sua gravidez não vai evoluir. Infelizmente, a sua gestação realmente não vai vingar. E dali ela já começou a falar em dados. Mas é a sua primeira gravidez, né? É o seu primeiro... Ah, você sabe que 4 entre 10 mulheres... Alguma coisa assim que ela falou, que realmente a primeira gravidez não vinga e é super normal. Mas ela falou isso de uma maneira tão técnica, tão... Não foi fria, foi indiferente, realmente. Talvez do jeito que tenha que ser, que os médicos aprendam, não sei. Mas foi de uma maneira que... não vai ocorrer, mas fica tranquilo, né? Você tenta na próxima, assim. E ela foi falando aqui, e as minhas lágrimas começaram a escorrer, e eu comecei realmente a chorar, e meu marido já me consolou ali do lado. E aí veio um outro médico que estava também na sala e também falou a mesma coisa. E aí ela falou, olha, quando acontece isso é porque o bebê provavelmente ia ter alguma anomalia, ou ia ter alguma malformação, então o próprio corpo... E nananana, e começou a dar as explicações técnicas, científicas, e é uma ima, né? A gente, nessa hora, a gente não quer saber. E aí eu fui ficando cada vez pior, assim, muito mal. Eu ainda cheguei a falar algumas coisas, fazer algumas perguntas que agora nem lembro muito. Na verdade, nem me lembro do que eu falei, mas eu sei que eu falei alguma coisa. E aí ela só me falou assim, olha, a gente vai esperar 15 dias. Se o seu corpo não expelir naturalmente o saquinho gestacional, né, porque tem que sair, o útero tem que ficar limpinho, aí você vai ter que fazer uma curetagem, né, que é aquela raspagem que tira os restinhos, né, se já tiver um feto mais formadinho, se for só um saquinho gestacional, mas tem que tirar, né, pra que você possa ter uma outra gestação, pra que não tenha inflamação, pra que não ocorra nenhum problema, né. Enfim, e aí me mandou pra casa, né, e eu, dali já fui chorando, porque assim, era o meu sonho ser mãe, porque eu amo meu marido, assim, era tudo que eu queria pra meio que completar, assim, nossa relação e tal. A gente tem essa idealização, né? E pra me completar, eu achava também, não que toda mulher tem que pensar isso de maneira nenhuma, mas eu pensava assim. Enfim, foi muito desejado, foi muito querido. E aí ela me falou que teria que esperar de 6 meses a 2 anos, né? Mas que no caso... Eu acho que ela errou, ela não me fala isso. Mas que algumas mulheres, se o corpo espelha e se fica limpinho, o útero normal, tem mulheres que com 3 meses engravidam de novo. Enfim, eu não deveria ter prestado atenção nessa parte, mas eu prestei. Enfim, foi o que aconteceu. Mas o que eu quero alertar com isso? Primeiro que quando eu saí com meu marido no carro e eu comecei a chorar muito, meu marido já quis meio que dar uma segurada em mim. Ele quis dar uma segurada. Mas isso é normal, acontece com todo mundo. Ele quis realmente dar uma segurada e talvez eu acabei até interpretando errado também. Porque na verdade eu acho que ele estava tentando ter um cuidado comigo, né? E dali eu já briguei com ele. Porque eu queria chorar. Eu queria me desesperar, eu queria me descabelar. E eu só queria colo e atenção. E ele, na verdade, o que ele queria era que eu não ficasse sofrendo, né? Mas isso é uma das coisas que eu falo lá nos vídeos anteriores que eu fiz, né? Que nós mulheres, nós precisamos disso, né? E as pessoas, elas têm que entender que sofrer um aborto é ter uma perda, é sofrer um luto, é perder um filho, que a mulher precisa passar por esse processo, tá? Então, eu quis sofrer e eu tinha o direito de sofrer e eu sofri. Minha mãe esteve presente, meus irmãos, né? Minha tia. Enfim, as pessoas... né, meu pai, os amigos, enfim, mandaram, né, mensagem de solidariedade. As pessoas que realmente importam, tá? Porque pra mim quem importa realmente tá na minha vida, graças a Deus. E são esses que não realmente me deixaram na mão, foram realmente muito solidários. Obrigada por sinal. Mas o que eu quis alertar foi justamente que muitas mulheres não conseguem passar por esse processo. Então foi assim a minha experiência, e o que eu quero dizer é, não aceite, quando você for ao médico, você mulher que está gestante, que sangramento é coisa normal, não é. E principalmente, façam o beta no começo da gravidez. Bem no comecinho da gravidez. Quando você descobrir que tá grávida, que foi lá na UBS ou que foi lá no convênio, já peça um beta quantitativo, qualitativo, enfim. Pra você saber de quanto tempo você tá e pra saber se os hormônios lá, se as células estão dobrando, estão triplicando, pra você poder ter mais um exame, caso você precise saber o que tá acontecendo com essa gravidez, tá? Ele é um exame que é muito importante.
tá? Faria com que eu não tivesse perdido meu filho? Não. Mas teria antecipado o meu sofrimento e não teria me dado esperanças. Sabe? Porque se você já tá sangrando, e pra vocês verem, a primeira vez que eu fiz o beta, o meu filho já não tava mais evoluindo. Eu já estava de 5 semanas. Eu estava de 5 semanas e depois ali o meu filho não evoluiu mais. E eu só fui saber com 8 semanas que o meu filho já não estava mais evoluindo. Né? Pra vocês verem. Como poderia ter sido antecipado o meu sofrimento e principalmente não ter me dado esperanças. Porque assim, depois disso, né, depois de tudo que a médica falou, eu ainda fiquei pensando, meu Deus do céu, eu vou ficar ainda com o meu filho servindo de túmulo para um bebê que tá morto. Ou seja, ele ainda tá aqui, dentro de mim, mas já foi pro céu, já virou um bebê estrela. E aí você fica pensando, quando é que vai acontecer do corpo expelir? Ou será que eu vou ter que fazer uma curetagem? Que foi o que eu fiquei pensando. E no final, graças a Deus, num dia, num feriado, que eu me lembro até hoje, é 9 de julho, meu marido foi trabalhar e eu resolvi andar. Eu falei, eu vou andar pra espairecer um pouco, pra esquecer um pouco. E aí eu resolvi andar bastante, né? Andei bastante no meu bairro, como era feriado, não tinha muita coisa aberta, e eu tava com vontade de chupar um sorvete, então eu tava procurando uma sorveteria, andei bastante, achei a sorveteria. Quando eu voltei pra casa, que eu fui tomar banho, aconteceu de naturalmente meu corpo expelir o meu bebê. E ali eu pude finalmente dar adeus. E hoje ele tá lá no céu, ele é um anjo, eu sei que olha por mim. Eu sei que ele olha pelo meu filho, né, pelo irmão, né, o meu bebê arco-íris. E por conta disso, desse processo que foi muito traumático pra mim, foi muito traumático, muito pesado, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Porque o que a médica falou acabou ecoando muito na minha cabeça, né, de que algumas mulheres com 3 meses já, uteritando limpinho, podia engravidar. E eu acabei por conta própria, colocando na minha cabeça que eu queria engravidar logo, porque o tic-tac tava, né, o relógio. E acabei não elaborando esse luto direito. E eu não elaborei. Eu me atropelei. Eu resolvi, não, agora vamos em frente, meu filho já tá lá no céu, não tem mais nada que eu possa fazer, vamos em frente porque eu quero o meu bebê arco-íris. E 15 dias, quando eu fiz o ultrassom, que o médico falou assim, seu útero está lindo. Seu útero tá bonitinho, tá maravilhoso, tá limpinho. Nossa, quando ele falou isso, eu só precisava ouvir isso. Eu esperei a minha menstruação e no meu próximo período fértil, fiz de tudo pra engravidar. Ou seja, 2 meses depois, eu estava grávida. Eu estava grávida do Rael, o amor da minha vida, que tá com 3 aninhos. E eu estava grávida dele. E a gravidez do Rael, do meu filhinho, meu bebê arco-íris, apesar de ter sido uma gestação maravilhosa, porque eu nunca não senti nem sintoma de gravidez nenhum, nenhuma das 2 gestações. Nenhum sintoma de gravidez, nada, absolutamente nada. A gravidez foi extremamente maravilhosa, não tive nenhum problema. O único problema é que como a minha barriga cresceu demais, eu não conseguia fazer as coisas. Então, graças a Deus, a minha mãe ia na minha casa e fazia pra mim. E meu marido me ajudava também, né? Então, graças a Deus. Mas fora isso, não tive problemas nenhum físicos na minha gravidez. Mas, em compensação, o meu psicológico sucumbiu. Sucumbiu de uma maneira, pra vocês terem uma ideia, eu não podia espirrar. É isso mesmo. Eu falo que eu comia os meus espirros. Quando eu ia espirrar, eu respirava fundo. Eu não espirrava. Eu dormi 9 meses sentada. Sentada. E se tinha um amanhecer que eu amanhecia deitada, eu já ficava desesperada. Porque eu falava, meu Deus, como é que eu... Porque eu, pra mim, não podia correr o risco de deitar em cima da minha barriga. Não podia. Então eu dormi 9 meses sentada. Ganhei uma hérnia de disco e uma lombalgia com isso. 9 meses. Meu marido, coitado, nem pensar em chegar perto de mim. Nem pensar. Graças a Deus ele super entendeu. Porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo. Parei de tomar refrigerante. Tudo bem que já tem que parar mesmo, mas comia coisa saudável. Sabe, eu realmente... Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei muito paranoica. Por quê? Porque eu não superei a perda do meu bebê estrela. Que é o que eu falo lá no vídeo do bebê estrela. Não superei. Então, eu quis falar sobre o meu aborto justamente para alertar vocês, para que vocês não passem pelo que eu passei. Para que vocês não aceitem que tá tudo certo se tiver alguma intercorrência durante a gestação. Para que se vocês perderam um bebê, que vocês superem essa perda. Para que vocês superem essa perda, para que vocês elaborem esse luto. Né? Porque a gente sabe dos riscos.
de não se superar a perda de um aborto. Eu falo disso lá no vídeo do Bebê Arco-Íris, né? Também vou deixar aqui. Então, não façam isso. Aborto é uma coisa extremamente triste. O aborto precisa ser discutido, precisa ser conversado, precisa ser acolhido. Nós temos o direito de sofrer, nós somos mãe de anjo, nós temos sim um filho lá no céu olhando pela gente. Eu tô falando independente de religião, tá? Aí cada um com a sua crença. Não é uma máxima, tá? Eu tô falando do que eu penso, de como eu vejo. Então, quem passou por isso, sinta-se abraçada, saiba que você não está sozinha, tá? Não é frescura. A mulher não tem que superar, assim, num piscar de olhos. Ela tem o direito de ter o tempo dela. Então, não deixem as pessoas convencerem vocês de que tá tudo bem. Porque não está. Tá bom? Hoje, eu sei que meu filho tá lá no céu olhando por mim. Eu lembro dele todos os dias. Todos os dias, de alguma maneira eu lembro dele. E como eu disse lá no outro vídeo, se eu pudesse sim, eu teria feito diferente. Eu não teria engravidado 2 meses depois. Eu teria esperado, se eu soubesse, né? Infelizmente, né, a gente não sabe, né, a gente não tem bola de cristal. Que eu ia ficar paranoica, que ia acontecer tudo isso. Como eu disse, eu não me arrependo de ter tido meu filho, de maneira nenhuma. Mas eu poderia, sim, ter sido mais responsável nessa parte. Eu poderia e deveria, tá? E eu deixo isso de dica. Não façam como eu fiz, tá bom? Mais uma vez, se você gosta do meu conteúdo, se você gostou aí da minha história, e se essa história você se identificou, e se ela realmente pode servir de alerta pra você, e você não é inscrito no meu canal, já se inscreve no meu canal, porque aqui eu falo tudo sobre maternidade. Não esquece de deixar o seu like, porque ele ajuda muito o canal, tá? Se você comentar também ajuda muito o canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube entrega ele primeiro pra você. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo e ter me ouvido até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.